Então, eu gostaria de chamar então o Wilson Cabral Júnior, do ITA, tá? Ele vai apresentar a palestra Mudanças Globais e Aspectos da Navegação Costeira do Litoral Norte de São Paulo. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Wilson Cabral, sou do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e vou usar 30 segundos do meu tempo para explicar um pouquinho essa vinculação. O que o ITA está fazendo aqui? Nós temos lá um departamento, nós temos 6 cursos de engenharia de graduação, um deles é engenharia civil, e há um departamento de recursos hídricos e saneamento ambiental. Então, a vinculação é dada por aí. Eu sou oceanólogo de formação e buscamos empreender aí, associando algumas expertises que o ITA tem na área de engenharia civil, mas também em áreas como engenharia mecânica, na área de produção, tomada de modelos para tomada de decisão, alguma da engenharia de computação, que trabalha com engenharia de software. Então, juntando uma massa crítica em torno disso, nós propusemos um projeto chamado Rede Litoral. É um projeto que foi aplicado ao edital da CAPES, Ciências do Mar. Tem um pesquisador que coordena a parte do INPE. E está faltando agora, que eu notei, um símbolo aqui, que é o da USP Poli, né? É o pesquisador Paulo Alfredini, que coordena a parte vinculada a impacto sobre obras costeiras, sobre ambiente construído, enfim. Bom, o projeto tem como metas, né, uma diversidade delas, muitas delas vinculadas a desenvolvimento de rede de pesquisa, porém nós avançamos em alguns aspectos buscando esse link que o Pedro estava comentando e que o Nicolodi ressaltou, que é a integração e a interação entre esses resultados e o que isso pode aportar para a sociedade, para políticas públicas, enfim. Essa amarração nos interessa. Então, dentre as metas está o desenvolvimento de modelos de previsão de impactos, mudanças climáticas, a apresentação e discussão de múltiplos aspectos, né, pelas quais essas mudanças afetam paradigmas de construção e projeto de obras marítimas, aí tem um cunho de engenharia bem claro, analisar literatura e identificar categorias críticas de determinantes institucionais, que está relacionada à adaptação, quer dizer, depois de todos os resultados, a sociedade, como é que ela reage a isso e como é que ela se adapta. Envolve uma avaliação institucional, envolve uma série de análises nesse sentido. Propor estratégia de adaptação, então depois dessa análise, a proposição de estratégias de adaptação está inclusa em nossas metas, modelar a problemática de degradação de obras costeiras e, por fim, verificar a possibilidade de extrapolação desses modelos para outras áreas, outras regiões com características similares, ou enfim. Esse é o arranjo institucional e aqui as temáticas que cada grupo tem trabalhado e, de alguma maneira, como essa inter-relação interna à rede se dá, né? Então, o INPE é um grande fornecedor de dados, de informações primárias, né, de meteorologia, de cenários de climáticos, modelos climáticos regionais. Nós, pelo ITA, somos utilizadores de boa parte desse material. A Unifei também é utilizadora, mas também ela gera resultados que interessam a todos os grupos. E, por fim, essa análise institucional está vinculada a nós no ITA também, talvez a parte finalística desse trabalho, né? Bom, o projeto trouxe já resultados. Eu quero me ater não às metodologias ou todo o desenvolvimento feito até agora. Ele começou em 2010 e vai até 2015, mas alguns resultados que a gente considera relevantes e que contam uma história aí ao longo do processo. Esse foi um dos primeiros trabalhos realizados e fez uma análise de uma série temporal de dados de precipitação para o litoral norte de São Paulo e concluiu com uma técnica estatística diferenciada, fez projeções aí para
projeção, né, estatística, para eventos significativamente positivos ou negativos em relação a mudanças de padrões de precipitação. Então, o azul para um aumento dos eventos e o vermelho para uma redução dos eventos. Então, pode-se constatar a partir daí que para o número de dias no ano há uma tendência vinculada a alguns pontos do litoral norte, e esses pontos estão relacionados a estações meteorológicas e dados de pluviometria, de aumento, né, com um sinal significativamente positivo para um aumento de número de dias de precipitação no ano. E os totais de precipitação também para 3 dessas estações. Então, essas 3 estações, por estarem aí numa conjunção de eventos de aumento do número de dias de precipitação e de volume total precipitado maior, elas tendem a ser um objeto de preocupação também maior. Então, esse foi o primeiro trabalho dentro do projeto. Bom, esse aí é um trabalho que foi apresentado agora na dissertação de mestrado. É uma parte da dissertação de mestrado que fez uma análise probabilística de chuva-maré para o litoral norte de São Paulo. Das conclusões, essa é uma das primeiras dela, também com uma análise de série histórica de nível médio do mar e níveis de pré-mar e baixa-mar, que aponta o seguinte, que há uma tendência de crescimento do nível médio do mar, né, tomado em base mensal, que está muito próximo dos valores que o IPCC coloca para 3 dos cenários mais significativos, né, de maior impacto. E aponta aí em torno de 23 centímetros de elevação do nível do mar em uma projeção de 100 anos. Mas o que chama a atenção é o avanço da pré-mar. A pré-mar máxima tem praticamente o dobro, tá, da ocorrência, da probabilidade de ocorrência de subida de pré-mar. Então, isso nos chama a atenção. Alguém já comentou aqui que a pré-mar máxima talvez seja um dos indicadores para essa vulnerabilidade, né? Então, independente do nível médio do mar, quer dizer, o nível médio do mar está oscilando, tem uma tendência a subir numa escalada bem próxima a um cenário médio intermediário do IPCC, porém, os níveis de pré-mar máximo podem subir bem mais do que isso, né? Então, isso é preocupante, isso é um elemento caro às nossas análises. Bom, esse é um outro estudo que trabalha com debris flow. Então, a gente está preocupado na região do litoral norte, e isso ocorre, eu diria que do Espírito Santo até do Santa Catarina até o Espírito Santo, por conta da Serra do Mar, uma confluência aí de eventos, uma possibilidade de confluência de eventos extremos de precipitação com aporte continental e de oscilações do nível do mar com pré-mares máximas. Esse aqui foi uma reconstituição a partir de um modelo, né, do evento que ocorreu em Caraguatatuba em 1967, né, que vitimou quase 400 pessoas, o número oficial, mas há uma série de desaparecidos que não foram encontrados, que mostra o que poderia acontecer hoje, né? Então, toda essa área com a linha vermelha é uma área onde o debris flow poderia acumular sedimentos e ocupar essas áreas que hoje estão todas ocupadas com residências, e toda a parte de infraestrutura de Caraguatatuba cresceu nesse sentido, né? Esse mapa mostra, seria um mapa 3D, mostra o tamanho do empilhamento desse debris flow, dessa torrente de detritos, e quanto isso afetaria a região. Então, o próximo passo desse trabalho é fazer uma associação, que aqui nós só estamos contabilizando a forçante de continente, o quanto isso pode ser afetado por uma coincidência com a pré-mar máxima, né? Então, um ato de represamento da descida do aporte continental, e essa área tende a se ampliar por toda essa região, exatamente a região onde se concentra a maior parte da população, que cresceu ao longo do tempo exatamente nessa área, né? Então, mostra como, mesmo tendo eventos característicos ocorridos no passado,
com grande repercussão em termos de impacto, de perda de vidas, perdas materiais, o poder público não foi, a sociedade, de certa forma, não foi suficientemente eficiente ou eficaz no sentido de minimizar possíveis danos que venham a ocorrer em impactos em eventos similares. Então, isso aqui, esse trabalho tem uma característica de publicidade. A ideia é justamente chocar, é mostrar para as pessoas que o risco que elas estão correndo, e de certa forma tem uma dissertação de mestrado, vai ser apresentada daqui a 2 meses, tem de certa forma conseguido angariar algumas preocupações. O quanto isso vai ser relevante para uma mudança de atitude em termos de política pública, a gente ainda não sabe, mas é uma tentativa. Bom, pensando nessas questões, nós começamos a trabalhar a ideia de vulnerabilidade costeira, mas a partir de um modelo que foi criado, foi desenvolvido para valoração ambiental. Então, o modelo INVEST é um modelo gerado pela Universidade de Stanford, um projeto chamado Natural Capital Project, que começou com um modelo de carbono, para valoração de carbono. No entanto, avançou para uma série de outros, são 12 modelos, 12 módulos, dentro desse grande modelo, e um deles é o de vulnerabilidade costeira. Então, nós resolvemos fazer um teste. Como é que funciona esse modelo de vulnerabilidade costeira do INVEST? Essa é a heurística, ele trabalha com uma série de fatores, e uma coisa que nós não tínhamos uma ideia clara antes de lidar com isso, era qual o resultado em termos espaciais esse modelo geraria. E todas as variáveis, embora haja algumas variáveis que adentram o continente, a resposta em termos de vulnerabilidade se dá ali ao longo da linha de costa, como alguns trabalhos aqui apresentados. Então, esse é o resultado do litoral norte de São Paulo. Então, o resultado do modelo é esse detalhamento de vulnerabilidade ao longo da linha de costa, com pontos mais vulneráveis, com índices de exposição maiores aqui nos trechos em vermelho, alguns trechos, muitos na Ilhabela, muitos em Caraguá, alguns inclusive em ambientes insulares, enfim. Bom, analisando essa informação e checando isso com os gestores locais, com a sociedade local e alguns técnicos, percebemos que esse resultado não satisfazia boa parte da angústia da sociedade em termos de resposta para um modelo de vulnerabilidade. Então, justamente porque ele trabalhava só com a linha de costa. E com eventos que não são os eventos principais, no caso do litoral norte de São Paulo. Então, resolvemos partir para uma outra avaliação que também implica em vulnerabilidade. Bom, há um grupo que trabalha com dinâmica espacial e nós fizemos uma análise de uso e ocupação do solo de 30 anos, a cada década, com imagem de satélite, e com base nessa, uma regressão espacial de imagens, nós fizemos uma projeção para 2030, para 3 cenários. Um cenário que seria o status quo, um cenário onde tudo continua como está e aonde vamos chegar. Um cenário com os novos empreendimentos de infraestrutura. Alguém falou, o Nicolotti falou, o governo hoje é muito desenvolvimentista e isso passa por cima dos colegiados, passa por cima dos fóruns de gestão, enfim. O que é esse cenário de novos empreendimentos? Boa parte deles relacionados à expansão do pré-sal na região. Então, Caraguatatuba é um desses eixos. Da expansão portuária, São Sebastião tem um porto que está em processo de expansão, e da duplicação da rodovia dos Tamoios, que leva ao litoral norte de São Paulo. Então, projetar essa infraestrutura e os efeitos que advindos dessa expansão de infraestrutura para a região, que cenário nós teríamos para 2030 de uso e ocupação? E um terceiro cenário, em que nós avaliamos, nós recortamos essa expansão de infraestrutura, tendo como base a lei de zoneamento, o zoneamento ecológico e econômico do litoral norte de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo tem dois, aliás, um está finalizando, e só tem um zoneamento ecológico e econômico, que é o do litoral norte, que está em processo de revisão.
Então, qual foi essa consideração? Vamos utilizar o critério de que haja um respeito da expansão ao zoneamento ecológico e econômico e aos limites de unidades de conservação existentes. Tá? Ou seja, são regras que estão dadas, estão ali para serem seguidas em tese. Esse é o cenário onde o cenário mais conservador, vamos dizer assim, quer dizer, conservador do ponto de vista de conservação, né? E esse é um cenário onde a infraestrutura impacta mais. Então, dá para ver aqui o crescimento em alguns trechos, né? O adensamento, principalmente de trechos ocupados. Bom, aí nós pegamos esse cenário mais preocupante e foi projetado sobre um outro cenário de vulnerabilidade. Tá? E o que nós usamos para esse cenário de vulnerabilidade? Carlos Coelho, um recém-doutor da Universidade de Aveiro, Portugal, propôs, em 2005, um modelo de vulnerabilidade que considerou esses indicadores. Tá? Elevação e distância da costa, classificação geotécnica, densidade populacional, e ele adentra na questão socioeconômica, de alguma maneira, ainda não profundamente, e uma classificação de uso do solo. Né? Então, com base nesses índices que ele propôs, nós geramos, com uma dissertação de mestrado, um trabalho que aponta índice de vulnerabilidade, mas para dentro, não só a linha de costa, mas para dentro da zona costeira. Né? Aliás, é uma pergunta que eu já deixo em aberto para o Nicoló. A gente conversou antes, você tinha dito que os modelos convergiam para a linha de costa. Né? No entanto, os resultados que você mostrou já adentram a zona costeira. Eu não sei qual que é o limite. Depois eu gostaria de saber. Mas a ideia aqui é usar a zona costeira enquanto definição espacial para esse modelo de vulnerabilidade. Bom, o resultado final da projeção, eu não tenho aqui a imagem, mas a projeção desse cenário de vulnerabilidade sobre o cenário de ocupação mostrou que mais de 65% da nova ocupação aconteceria nas áreas mais vulneráveis. Então, esse é um elemento importante para uma análise pelo poder público, pela sociedade e para a tomada de decisão. Bom, nós temos no projeto editoral um workshop a cada semestre. E uma das estratégias que a gente utiliza nós fazemos no workshop, ele tem um objetivo de divulgação e interiorização dos estudos na rede, mas também um segundo objetivo, que é o de colocar isso para fora, demonstrar à sociedade o que a gente está fazendo e como é que a gente pode interagir. E nós tivemos um workshop dia 3 de maio agora, que foi organizado junto com o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte. Tá? E aconteceu num município do litoral, que é Caraguá, que está sofrendo boa parte desse processo. E houve uma audiência muito grande, uma participação muito grande, e nós, inclusive, tivemos a felicidade de ter na audiência uma representante da revisão do zoneamento ecológico e econômico, que imediatamente marcou uma reunião de apresentação desse trabalho na reunião do grupo de coordenação. Quer dizer, então, a ideia é que, de fato, isso possa vir a influenciar de alguma forma ou de outra o desenho de políticas públicas, enfim, até mesmo a orquestração de um instrumento de ordenação territorial, como é o zoneamento ecológico e econômico. Né? Bom, que desafios, do ponto de vista do projeto, se colocam para a gente em termos de vulnerabilidade costeira? O projeto tem uma série de outros trabalhos. Né? Tem um trabalho com oscilações do nível do mar, nós inclusive instalamos um marégrafo e agora tem uma equipe trabalhando em cima de metodologias de telemetria diferenciadas em relação ao mercado, então, usando inclusive parte dessa expertise do ITA, tanto para equipamentos fundiados. Então, está se desenvolvendo um algoritmo de transmissão de dados que usa ultrassom para equipamentos fundiados, e nós temos outra tecnologia desenvolvida para telemetria em
para equipamentos que estão à superfície. Então tem uma série de outras linhas, né? Mas pensando em vulnerabilidade costeira, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é trabalhar, de fato, tentar estabelecer um modelo que seja compreensivo à região costeira, ou à zona costeira, enquanto delimitação espacial, e que faça sentido, tenha aderência, num primeiro momento, para a realidade do litoral norte de São Paulo, mas que a gente possa, eventualmente, pensar numa extrapolação, uso para outras regiões, né? Especialmente, eu fico pensando aqui, que talvez venha a se pronunciar como algo útil para a região da Serra do Mar, por exemplo, né? Então, não vejo como universalizar um único modelo que lide com vulnerabilidade para toda a costa brasileira sem cair em superficialidades, né? Então, certamente, cada região tem suas especificidades e talvez o que a gente possa obter são indicadores que serão trabalhados de maneira universal, mas regionalizados de acordo com as realidades locais e regionais. Bom, então acoplar em um único modelo, aí o investe é uma interrogação, é a linha que a gente está trabalhando agora. Por quê? Porque nós estamos tentando estabelecer uma parceria com a Universidade de Stanford e eles já nos franquearam o código do modelo. Quer dizer, então a gente tem possibilidade de trabalhar esse código e acoplar e mudar, aprimorar esse modelo de forma que ele trabalhe além da linha de costa. Mas uma possibilidade é também fazer um trabalho em paralelo com o SMC, como alguns grupos já vêm fazendo aqui. Então, dados de exposição a ondas, erosão, com modelos terrestres, movimento de massa e inundações. Então, esses dois elementos, nós estamos analisando como hoje inserir esses dois elementos que são importantes, fundamentais, eu diria, para analisar a vulnerabilidade na costa paulista e acoplar isso tudo no mesmo modelo. Bom, esse acoplamento seria feito através de um índice de vulnerabilidade com resposta espacialmente explícita em forma de mapas de vulnerabilidade, né, para cada um dos modelos individuais e da vulnerabilidade total. Bom, em paralelo, nós estamos desenvolvendo modelos climáticos regionais preditivos. Um deles é o grupo do CPTEC, que está trabalhando com o modelo ETA, e um outro é um grupo nosso lá no ITA, que está trabalhando com REX M3 e REX M4, para gerar dados preditivos dos cenários de mudanças climáticas, cenários regionais, né, com dados locais, e inserir no contexto de vulnerabilidade outras variáveis socioeconômicas, permitindo inferir variações do padrão de risco associados à renda, acesso a serviços públicos, dentre outros. Tá? Então, já estou encerrando. Esse é o nosso desafio. Eu acho que eu trago isso, inclusive, como elemento para iniciar uma discussão com vocês, né? Infelizmente, eu não poderei participar ao longo de todo o seminário, o simpósio. O Vitor Zanetti, que inclusive consta aí na apresentação, é um aluno de doutorado que está trabalhando especificamente com isso, vai participar todo o tempo, vai poder trazer para vocês as nossas angústias e também obter de vocês algumas dessas algumas possibilidades de trabalho com esse modelo. Bom, o Rede Litoral, uma coisa que eu gostaria de citar aqui, e alguém, o Nicolodi, comentou isso passando comigo, se vocês entrarem no site do Rede Litoral, nós temos uma base de dados que está em construção. Em breve, nós vamos começar a colocar tudo isso no portal, seguindo a metodologia INDI para metadados, né, e possivelmente dentro de um ambiente do GeoNetwork para compartilhamento desses dados em escala global. E nós tivemos uma reunião de coordenação logo no início do projeto, e foi uma reunião meio tensa, porque eu sugeri a todos os coordenadores que nossos dados primários fossem colocados, brutos, fossem colocados imediatamente na rede, né? Então houve uma certa resistência, mas nós conseguimos fechar um consenso então esses dados já estão sendo colocados e vão estar no portal, então logo a gente vai obtendo e com um banco de metadados suficiente para garantir que todo mundo possa entender
a forma de obtenção, etc. E tal, né? No site tem todo o projeto detalhado, quais são suas metas, etc. Está tudo lá. E alguns trabalhos já estamos começando, todos os workshops, todas as apresentações estão disponíveis e alguns trabalhos começam a ficar disponíveis a partir de agora, que é o processo, é o tempo de finalização das primeiras dissertações de mestrado dentro do projeto. Então, de agora em diante, a gente passa a divulgar de uma maneira mais intensa essas informações. Esse meu e-mail para contato, eu sou coordenador geral do projeto, mas o projeto tem 4 coordenadores temáticos, né? E recentemente a gente está ampliando a nossa interface com a contribuição de grupos externos. Então tem essa parte de Debris Flow, por exemplo, foi um convênio com o Instituto Politécnico de Torino. A Itália tem uma tradição nesse tipo de análise, e possivelmente a parceria com a Stanford vai nos permitir trabalhar nesse desenvolvimento dentro do modelo Invest. Então, é isso. Eu acho que encerra aqui meu tempo e eu me coloco à disposição para conversarmos. Obrigado.